Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Esse momento em que nós trazemos a sugestão de algumas leituras, de algumas obras, de alguns livros da ampla literatura espírita que nós temos hoje. Normalmente são obras que nós já lemos, que nós consultamos e que é bom nós trazermos. No momento, nós estamos tratando no nosso programa dos autores clássicos, que são aqueles autores que se seguiram a Allan Kardec. Alguns conviveram com ele e estiveram junto com ele na segunda metade do século XIX. Nesta hora, estamos tratando do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. E hoje nós vamos tratar de uma obra sua muito especial, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vocês não vão ver aí, mas esse livro meu está todo aqui, a capa dele está toda envolvida com durex, com fita, tantas vezes que nós consultamos esse livro. Porque é um livro que trata, como o título diz, de quem somos nós no nosso destino. Traz as reflexões, já mais adiante na sua vida, Leon Denis, adentrando pelo século XX, traz as reflexões que ele teve ao longo da sua vida sobre os problemas que nos afetam. Interessante que esse livro, que é do começo do século XX, ele poderia retratar somente aquela época, mas ele, na verdade, ele retrata muito do que nós estamos vivendo hoje. Quando nós vamos estudar esses grandes pensadores do final da segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, nós encontramos excelente repositório de ideias acerca da nossa vida. Esses homens e aquelas mulheres refletiam sobre problemas que talvez eles não tivessem os meios de responder que nós temos hoje. Os meios tecnológicos, a abundante informação que nós temos hoje, que eles não tinham na época. Eram forçados, então, a refletir, a integrar conhecimento para buscar as respostas com aquilo que eles tinham. E a grande parte deles não tinham o Espiritismo, não conheciam o Espiritismo, mas Leon Denis conhecia. Por isso que Leon Denis se destacou a ponto de ser procurado por muitos desses pensadores, Janet, Freud, Jung e outros tantos, Friedrich Miers, para poder discutir os problemas do ser, que estavam vinculados a uma vida só, ou a duas vidas, a outras vidas, a fatos que pudessem responder sobre o sofrimento do ser humano, do seu destino, para onde ele ia, de onde ele veio, por que a dor. Então, são essas cogitações de ordem filosófica, mas de ordem prática, pragmática, que Leon Denis se debruça nesta obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu diria mais, eu diria que Leon Denis ele se debruça em todas as suas obras, mas é nesta em que ele vai mais a fundo. Ele se exclusivamente a esses aspectos filosóficos. Na primeira página do livro, na página de fronte, ele coloca assim, o problema do ser e do destino e da dor. E coloca os testemunhos, os fatos, as leis. Estudos experimentais sobre os aspectos ignorados do ser humano, as personalidades duplas, a consciência profunda, a renovação da memória, as vidas anteriores e sucessivas. 1919 foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. 1919. Quando nós vamos ver do que ele trata, na primeira parte ele fala do ser, evolução do pensamento, a personalidade integral, o critério da doutrina dos espíritos, a morte. Ele trata da morte à luz do espiritismo. Ele fala da vida no além, né? As missões, a evolução e a finalidade da alma. Então, ele pega vários aspectos da doutrina espírita e trata para fechar no que ele chama do problema do ser. Quem é o ser? Coloca a sua leitura, o seu vasto conhecimento para que as pessoas entendam. Na segunda parte, ele vai tratar do destino. Eu já sei o que é o ser. Quem eu sou? Eu sou um ser encarnado que detém um corpo físico, mas sou espírito imortal que está usando essa ferramenta. Então, ele coloca depois o destino.
quando eu morrer, o que vai acontecer comigo? Então, ele vem trazer esse destino, essas cogitações do amanhã, as vidas sucessivas, a renovação da memória após a desencarnação, após a morte, as crenças prodígios de hereditariedade, né, os problemas históricos, as leis do destino, o problema do mal, que afeta o destino. E juntando tudo isso, ele vai para a terceira parte, onde ele trata daquilo que ele chama de potências da alma, para viver bem e poder você planejar o seu destino, interferir no seu destino. Então, ele vai falar da vontade, ele trata da consciência, do livre-arbítrio, da disciplina do pensamento, a questão do caráter, nós reformarmos o nosso caráter, né? A questão do que eu penso, do amor, o sentido da dor em nossas vidas e o que a dor nos revela. Então, ele traz todas essas reflexões nessa obra, ele passa por vários filósofos, ele traz o conhecimento, ele vai dando trato a várias questões que foram escritas na época, ele questiona os pensamentos materialistas, dá o sentido a ela, cita casos e traz Kardec para que nós possamos entender. Em suma, um verdadeiro compêndio para a nossa leitura, a nossa reflexão. E percebam que vocês vão se surpreender com essa leitura. Recentemente, eu estive lendo e pesquisando alguns autores da primeira metade do século XX, da segunda metade do século XIX. E eu me surpreendi. Eu fui ler um livro que eu já tinha aqui, antigo, A Personalidade Humana, de Friedrich Miers, me surpreendi. Estive lendo algumas obras de Carl Gustav Jung, entre eles, eu recomendo Civilização em Transição, e me surpreendi como eles raciocinavam e pensavam o ser humano na Terra. Quando eu vim rever a obra para poder estar aqui falando do problema do ser, do destino e da dor de Leon Denis, eu me deparei com a mesma proposta, com a mesma consistência de proposta de reflexões acerca dessas cogitações que nós não somos habituados a fazer, mas que seria bom nós fazermos. E nesta obra, nós encontramos o problema do ser, do seu destino e do que envolve a sua dor, as nossas dores. Dá uma passadinha lá, dá uma lidinha nesse livro. Você vai se surpreender. Jesus conosco sempre.